Então, prenderam ele, né? E queriam obrigar a pensar, mas jamais vão conseguir isso. Jamais vão conseguir. Por quê? Porque ele continua pensando, faz parte da natureza do ser humano pensar. O ser humano, tanto que é chamado um ser racional, né? Um animal racional. É animal pela parte física e racional por outros aspectos. Esse aspecto da racionalidade é justamente o pensamento. Por isso que a liberdade de pensamento é a mais fundamental. E ela é intrínseca, ninguém consegue tirar isso. Pode-se obstruir. E é o que acontece hoje com a guerra identitária, como vamos ver em outro momento. Né? Só que quando se tenta fazer, quando a pessoa tem a liberdade de expressão, ela podem amarrá-la, prendê-la, ela continua pensando, não tem como barrar isso aí. Mas para que o pensamento se manifeste, é preciso ter uma outra liberdade, que é a liberdade de expressão. Você sabe que você me fez lembrar daquele primeiro filme do Planeta dos Macacos, quando faziam... Esse não é do meu tempo, eu não lembro. Quando faziam... como que chama? Lobotomia, né? Que era justamente para impedir de pensar. Interessante isso, né? Sim. Esses filmes, eles têm realmente mensagens muito profundas, que a gente precisa passar o tempo para entender o que elas queriam dizer, né? Então, a liberdade de expressão. Numa democracia, como é que nós pretendemos, nós achamos que vivemos, né? É essencial a liberdade de expressão. Não existe democracia sem liberdade de expressão. E não existe federalismo sem democracia. Portanto, não existe federalismo sem liberdade de expressão. Sim. Tá? Agora, o que é liberdade de expressão? No momento que nós estamos falando aqui para o público, isso é liberdade de expressão. Porque nós defendemos uma ideia, que é o federalismo, e temos a liberdade de falar isso para os outros. Nós não temos o direito de obrigá-los a pensar como nós, até porque isso é impossível. Mas nós temos o direito de expor a nossa opinião, colocar a nossa ideia ali, para que as pessoas, com as suas características pessoais, analisem, com as suas capacidades intelectuais, observem, analisem e aceitem ou não, ou até critiquem. Mas criticar com fundamento, e não, você é terraplanista, né? É verdade. O ideal é que as pessoas critiquem com fundamento. Só que hoje, na sociedade que nós vivemos, é muito difícil que isso aconteça, porque justamente foi feito um trabalho intenso de destruição do sistema educativo. De forma que as pessoas não conseguem pensar logicamente questões fundamentais, questões básicas, simples, elas não conseguem pensar, não conseguem raciocinar com lógica. A maioria, é claro, né? Sim. Tá? Algumas pessoas assim, isso é lógico porque eu acho que é assim. Não, isso não é lógica, isso é outra coisa. Tá? A lógica são regras, tem regras de pensamento. Tá? Então o que acontece? Por exemplo, se eu gosto do amarelo e você gosta do azul, né? Isso também é liberdade de expressão. Né? Se alguém gosta do forró universitário e o outro gosta do sertanejo e o outro gosta do pagode, tá? Isso também é liberdade de expressão. Sim. A pessoa pode se manifestar e pode dizer, eu gosto disso. Agora, não tem o direito, você gosta de pagode, então eu vou te dar um tiro na cara. Não pode, porque você está usando da intolerância. Tá? Da intolerância. Então, isso é liberdade de expressão. Tá? Agora, decorrente dessas liberdades, nós temos a liberdade de ir e vir, que é a liberdade do corpo. Né? Que é, olha, eu quero ir a Porto Alegre. Né? Eu posso ir caminhando, de bicicleta, a cavalo, de avião, de ônibus. Né? Qual for o modal disponível, né? O modal que eu quiser, que for mais prático, que for mais adequado, mais do meu gosto, eu posso escolher para ir. Tá? Eu quero rapidez, eu vou de avião. Eu tenho dia para pagar avião, eu vou de avião. Claro. Então isso é liberdade de ir e vir. Numa sociedade democrática, isso não pode ser impedido. No entanto, o que acontece hoje? O que acontece hoje? Se você observar, tá? Por exemplo, nós seguidamente vamos a São Paulo trabalhar questões de federalismo, palestras, encontros, reuniões, não é? E até outros assuntos profissionais. O que nós encontramos no caminho? Inúmeras barreiras. São pedágios. Tá? Os pedágios, pela lei, eles podem ter. Pode existir pedágio? Pode existir pedágio. É bom? Em alguns aspectos é bom. Tá? Só que é o seguinte, se eu não tiver dinheiro, o que vai acontecer? Né?
Eu não posso passar com o carro ali. O que diz a lei? A lei diz que deveria ter uma estrada vicinal para que eu contornasse, que não teria a mesma qualidade daquela, mas eu deveria ter ali. Por quê? Porque senão iria impedir a minha liberdade de ir e vir, minha liberdade de locomoção. Você percebeu que estão querendo derrubar a luz agora também? Aqui? Sim, estão agora neste momento aqui, tá? Três quedas de energia. Já não bastou o Facebook, agora a Copel também está querendo barrar aqui. Imagina! Vai ver, estão monitorando os nossos microfones aqui também, né? Já estou começando a me achar que eu sou muito importante, viu? Sou revolucionário, cuidado comigo. Então o que acontece? Essas 3 liberdades são básicas. Existem outras, existem, claro, questões filosóficas que debatem, por exemplo, a liberdade ativa, a liberdade passiva, liberdade positiva, liberdade negativa. Sim. Mas nós não vamos entrar nisso, que são questões mais especulativas agora, tá? Essas 3 aqui são básicas e já mostram muito do que está acontecendo hoje. Se você que está nos escutando está prestando atenção, você já deve ter percebido que nós estamos falando do que está acontecendo hoje. Neste momento aqui, em pleno século XXI, no dia 3 de abril de 2020, né, estamos vivendo aqui a crise do coronavírus. Tá? Estamos vivendo a crise aqui do coronavírus, né? ou vírus chinês, como alguns querem chamar, tá? E as nossas liberdades estão sendo restringidas gradativamente, tá? E de uma forma até muito intensa. Eu diria que deu uma acelerada agora, né? Porque usaram essa pandemia com um vírus cuja letalidade é muito mais baixa do que o H1N1, outro vírus de gripe, né? Do ano passado. Nada a ver com esse vírus chinês. Morreram 86 mil pessoas, isso dá 250 e poucas pessoas por dia. Não, e digo mais, olha só. Não falou nada. O H1N1 continua matando, e mais do que o coronavírus. Sim. Tá? Tuberculose está matando muita gente ainda. Também. Mais do que o coronavírus. 12 pessoas por dia no Brasil. 12 pessoas por dia. Olha, é doença do século XIX. Yeah. Era doença que matava a rolete no século XIX, porque não tinha vacina. Né? E voltou a matar novamente. Dengue. E simplesmente, dengue, chikungunya, mata muito mais. Febre Só que no amarela. Paraná, se eu não me engano, 432 pessoas morreram de dengue. Impressionante. Né? Aqui no Paraná não teve nenhum caso de morte pelo coronavírus. Eu acho que teve um agora. Teve um? Não estou sabendo. Tá? Acho que teve um agora. Tudo bem. Mas de qualquer forma, foi uma só. Um caso só. Estão fazendo confinamento. Então isso é muito evidente que essa não é pandemia, isso é uma epidemia que está sendo amplificada para assustar as pessoas. Botaram o holofote em cima, né? Ó, morreu uma pessoa, bota o holofote, sabe, distribuem vídeos de pessoas estribuchando, né? Com problemas respiratórios e coisa e tal, que é para realmente instilar o pânico, realmente instila, funciona. Sim. Se as pessoas saem terrificadas de um filme de terror, no cinema, ou não conseguem dormir depois da noite, que viram um filme de terror na TV, imagina quando isso passa em tons de realidade. Criada, ainda que tenha sido criada artificialmente. Uma forma de controlar isso aí é mexer no ambiente cognitivo, no ambiente de percepção das pessoas. Como é que tu faz isso? Filmes, vídeos, né? Bota lá um apresentador de telejornal famoso falando: tá? A situação é muito grave, atenção, senhoras e senhores, a situação é gravíssima, vai morrer 1 milhão de pessoas na próxima semana, entre para dentro de casa, não saiam mais de lá. Como aquele cara lá do Imperial College, né, na Inglaterra, ele previu, né, que 500 mil pessoas morreriam só na Inglaterra e 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E aquilo as pessoas já adotaram também para as suas próprias realidades em outros países, e claro que espalhou o pânico. Bom, isso aqui, se 500 mil na Inglaterra, 2 milhões nos Estados Unidos, faz uma conta rápida, como vai morrer 100 milhões no mundo, né? Aí o cara voltou atrás agora.
faz uns 2 ou 3 dias aí que Uhum. ele reviu as contas, não vai chegar a 20 mil mortes na Grã-Bretanha, né? E nos Estados Unidos talvez não passe de 50 mil, sabe? Pelo que eu lembro bem. Então, é uma irresponsabilidade. Aqui no Brasil eu vi gente fazendo vídeo também, foi parar no Roda Viva, né? É, utilizando Um uma dado, fonte. uma fonte, Uma fonte. e essa fonte, inclusive, não era certificada, não tinha feito estudo nenhum. Não, ele pegou, exatamente, Não tinha pegou feito, uma não era um fonte estudo científico. que justamente desse cara que voltou atrás. E agora? O que ele vai dizer? Pois é. Já provocou gente que provavelmente se suicidou, cometeu suicídio, nós não ficamos sabendo. 5 milhões de visualizações no YouTube, Pois é. sabe? Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade tamanha que eu não sei se o cara está sendo pago ou o que foi. Mas aí é que está justamente o que nós queremos destacar, é o seguinte, ó, Ou é o idiota útil, que nem você estava falando. o poder global, ele não tem como botar uma arma na cabeça de cada um de nós. Yeah, Então ele vai usar outras artimanhas para isso. Quais são as artimanhas? O medo. yeah. Tem até um historiador francês, Michel Certeau, alguma coisa assim, não lembro o nome dele. Ele escreveu um livro chamado A História do Medo. É muito interessante o livro. Se vocês puderem, leiam, procurem A História do Medo. Então ele fala de todos os tipos de medo. Os medos difusos, por isso que acontece hoje é um medo difuso. Né? Então tu consegue controlar o comportamento das pessoas através do medo. Cuidado, praticamente o Covid-19 é o homem do saco para adultos, né? Olha, se não te comportar, menino, eu vou chamar o homem do saco, eu vou chamar o velho do saco, hein? Né? Claro que para criança isso funciona, para nós não tem, não sou um tom mais sério, né? Tem um perigo? Tem um perigo. Tem contágio? Tem. Hoje um amigo meu, né, que tem uma pequena rede de quiosques que vende celulares, equipamento para celulares, ele dizendo assim, olha, lamento muito, mas você já foi contaminado. Eu disse, como assim já fui contaminado? Você foi porque nós todo dia que falamos aqui, e hoje eu descobri que eu já estive contaminado. Disse, como assim? Não, esses aparelhos todos eu vou em São Paulo comprar, naqueles shoppings Sim. lá dos chineses, e eu sento com os chineses para negociar. Eu e a outra pessoa que foi comigo, quando voltamos, passamos 3 dias muito mal, com forte dor de cabeça, com tonturas. Né? Achamos que nós tínhamos comido lá um pastel estragado, achamos que era isso. Chinês. Um pastel chinês. Achamos que era isso. Né? E agora fomos ver, não. Nós estivemos contaminados, resistimos, criamos anticorpos. Perfeito, perfeito. Tá? Eles não morreram por causa disso, não. Quer dizer, possivelmente eu já tinha sido passado, porque Sim. eu tive algumas dores de cabeça, mas como eu tomo, tem um produto que eu tomo, não sei se você conhece, que é prata coloidal. Ah, sim, claro, eu uso Né? há 20 anos. Prata coloidal. Então, eu uso prata coloidal, né? Uso outros naturais, me alimento bem, né? Então eu me cuido, né? Isso que você está falando, isso deveria ter sido passado com muito mais força por parte dos governantes, não só esperar que o Ministério da Saúde faça isso, mas que as autoridades locais também façam isso, as próprias redes de televisão, né? E muito embora talvez tenham falado alguma coisa, eu não assisto mais TV, acho que nem você, Não assisto mais. tem cada vez menos brasileiros assistindo, porque eles realmente são contaminantes. Eu não tenho tanto engove para assistir TV todo dia. Né? E então eu até me perdi aqui um pouquinho na linha do raciocínio aqui que eu estava falando. Não, está falando da prata coloidal, da alimentação. E da alimentação, então. E deveriam realmente mostrar para as pessoas como fortalecer a imunidade e como tomar mais cuidados. Por exemplo, quando nós vamos a São Paulo, nós pegamos metrô inúmeras vezes. Por quê? Porque é melhor deixar o carro parado numa estação, pega o metrô, você vai muito mais rápido para outros pontos, né, que você tem que ir. E eu observei inúmeras vezes, também já usei o coletivo aqui em Curitiba, pessoas segurando naquelas alças, né, nas hastes, com um pacotinho de biscoito, né, de salgadinho, coisa e tal. Muitas pessoas, tá?
e segurando aqui, sabe? Aí ele dá uma paradinha, o carro, né? Uhum. Aí ele vai com esta mão, Uhum. tá? Pega aqui E coloca na come. boca. Pô, se o organismo não tivesse tantos anticorpos, né? Todo mundo estaria morto já. Quer dizer, tem até um livro que eu baixei aqui para ler com mais calma. O nome do livro é 10% humano, porque 10% 90% é bactéria. Então veja só. Mas nem Né? toda bactéria é do mal, né? Nem Nem toda é do mal. Sim, exatamente. Né? Tem toda uma ciência hoje, né? Então, por Só exemplo, de bactérias. sem querer, por falta de conhecimento da nossa parte, e nós estamos aprendendo isso, nós levamos provavelmente muitas doenças para os nossos idosos, dentro de casa. Oi, tudo bem, chega, abraça, coisa e tal, veio da rua, pegou no ônibus, pegou no metrô, etc., cumprimentou outras pessoas. De uns anos para cá eu venho aperfeiçoando a higiene, né? Lavar as mãos sempre que chego em casa, coisa e tal, já faz anos que eu faço isso. Mas eu percebo que muita gente não faz. Não, e esqueceram, as pessoas simplesmente Esqueceram. parou de falar nisso, de lembrar. As pessoas esqueceram, é bobagem, que faz assim. Então, Sai da, isso- pega no ônibus ali, já bota a mão na boca, toca Tudo, nos sabe? outros, né? É assim. Tudo, Né? sabe? Sapato, quando entra, por exemplo, um hábito que vai ter que mudar, é justamente tirar o sapato antes de Os entrar. japoneses né? fazem isso. Né? Fazem isso. E detalhe, o respeito que o japonês tem quando ele está com a influenza, quando ele está com gripe, ele sai de De máscara máscara. para não transmitir para os outros. Isso. Isso é cultural. Cultural. Nós vamos ter que aprender Por essas isso o nível de coisas. estágio deles lá é menor. Sim. Então, E não fecharam o país, né? não fecharam. fecharam o país. Então, o que acontece? Mas isso que você está dizendo, eles não alertam. Não alertam porque não tem interesse, justamente não querem saber. Por exemplo, eu assisti um médico chinês, né? Um médico chinês falando, mora no Brasil há muito tempo, né? Ele dizendo assim, olha, tem que se alimentar bem, né? Tem alimentos que são importantes, por exemplo, gengibre, cogumelo, todas as verduras que são um verde escuro, né? Limão, tem outros que eu não me lembro agora, né? Acho que é o Peter Liu, né? Não sei, não lembro o nome dele. E ele dizendo, sol, tá? No mínimo 20 minutos de sol por dia. Né? Aí o que estão fazendo? Nós vamos chegar nesse ponto aí do confinamento, né? Sim. O que eles estão fazendo? Fique dentro de casa, não sai dentro de casa. No condomínio onde eu moro, criou uma histeria. Tá? Tem muitos idosos ali, e é muito arborizado, tem bastante árvores. E aí os idosos levantam de manhã, às vezes eu saio de manhã, o pessoal já está ali sentado, tem uma pracinha, tem vários bosques ali, né? Mas tem um ponto que se concentra ali, tem cachorros, sai com os cachorros ali, e eles estão ali 3, 4 conversando, batendo papo, socializando ali. Né? Até pouco tempo, aí tinha que ter isolado, não podia chegar próximo. Aí eles começaram a sentar em bancos, afastaram os bancos. Né? O parque lá onde o pessoal os idosos faziam exercício também simplesmente fecharam. Depois eu fiquei pensando, mas fecharam para quê? Se é o ar livre e todo dia pega sol, Sim. então não tem necessidade de fechar. Simplesmente não podiam mais fazer exercício na academia ao ar livre. Porque vai pegar, um pegou e outro vem e pega também nos equipamentos. Não, e agora apareceu um caso de suspeita, simplesmente os idosos evaporaram, sumiram, nem na rua eles vão mais. Tá? Então se criou agora a possibilidade de morrer realmente. De morrer realmente, porque aí ele se isola, não vê mais os amigos, não conversa mais, não passeia com os cachorrinhos, né? Então a tendência dessas pessoas é adoecer ou morrer, né? Mas os governos não têm interesse nisso. Por quê? Porque justamente a questão é o nosso controle, retirar nossa liberdade. E nós vemos o seguinte, somente 2 estados não estão fazendo, não exigindo quarentena e não estão proibindo. O estado que parece mais avançado nessa escalada de autoritarismo é o do Doriana, lá em São Paulo. Né? Que está um absurdo, tá? Aquilo lá está assim, totalitário mesmo. Parece que os caras estão na China. Sim. Né? Pior, na China da época do Mao Tse Tung ainda, né? Sim. Então, existe toda uma questão aí. Como eles não podem colocar a arma na nossa cabeça, eles vão usar o medo. Né? Porque todo mundo já sabe que o grau de letalidade é muito baixo, atinge pessoas acima de 60 anos, principalmente. Não quer dizer, está dizendo que o jovem não morre, na minha cidade morreu um jovem.
Eu estou dizendo que principalmente acima de 60 anos. Não quer dizer que outros não sejam atingidos, outra faixa de idade não seja atingida. E pessoas com comorbosidades, ou seja, já tem algum problema, principalmente cardíacos. Sim, sim. Tá? O maior grupo. Idoso, cardíaco, ele, se pegar o coronavírus, é quase uma sentença de morte. Então, esses grupos realmente têm que ficar confinados até certo ponto. Tá? Mas, por exemplo, num condomínio, tá? Que tem lá um bosque, separar o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, esse horário aqui é só para os idosos, então esse horário até as 10 horas é só os idosos, eles vêm aqui, tomam um banho de sol, quiser conversar, legal, conversa distante, para não ter problema. Vamos fabricar aqueles copinhos de pegar copinho de iogurte com barbante, vamos falar. Um telefonezinho, né? Então o que acontece? Através do medo eles estão nos controlando, e chegou num ponto de autoritarismo que é uma coisa assim, singular, uma coisa terrível que está acontecendo. No Brasil. No Brasil. Por quê? Porque nós somos um povo muito passivo, nós encaramos tudo como, é normal, vai durar um mês. Quem foi que disse, cara, a pálida, que vai durar um mês só? Não, diz que em São Paulo vão prorrogar para maio já, né? Olha, em Brasília, o governador, qual é que é o nome do governador? O Ibanez, né, que é milionário, um advogado milionário, ele é vou repetir, ele é milionário. Se ele ficar em casa um ano, não acontece absolutamente nada, porque vai ficar na piscina dele, na mansão dele. Tá? Ele telefona, vem alguém dos Estados Unidos trazer o Big Mac para ele. De helicóptero. De helicóptero, né? Se demora, ainda desce o Ronald McDonald, como é que é o McDonald? Sei lá o nome do Ronald McDonald. O Ronald McDonald desce ali, direto na casa dele, porque o cara é milionário. Né? Aí que ele diz, 60 dias de quarentena. Tá? Então, isso é um absurdo por diversos aspectos, tá? Que nós vamos ainda ver, mas principalmente sobre esse ponto de vista da liberdade. Eles estão fazendo não mais um experimento, eles já estão na última fase de retirada da nossa liberdade e implantação de um Estado totalitário. Estão fazendo o último teste conosco. Esse é o último teste conosco. Virão outros. Talvez afrouxe daqui a um pouco, vão fazer os ajustes, viram outros, e o outro vai ser pior ainda. Sim. Tá? Sim. Então, a hora de reagir é agora. Tá? E por que eles viram com outro pior? Porque nós não estamos reagindo, simplesmente por isso. Porque nós estamos calados. Alguém vai dizer assim, mas lá em tal lugar tentaram fazer uma passeata e foram indiciados, a polícia veio. Faz parte da luta pela democracia. Faz parte da luta pela vida. Vamos fazer faixata, então, pronto, com faixas, né? Coloca na frente das casas, uma alternativa. Sabe, de frente do comércio. Temos que reagir, temos que ter formas de reação. Nós não podemos ficar calados diante disso. Tá? Existe um vírus, existe uma doença, sim, mas não é tão letal, não é tão terrível quanto estão dizendo aí. Né? Estão fazendo um grande experimento conosco, que se vocês observarem, esses governadores que estão fazendo isso, do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, né? Detalhe, gente, ele é da minha cidade, eu conheço esse governador desde que ele era garoto. Tá? Ele foi eleito vereador com 18 anos. Fez um excelente trabalho como presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, Rio Grande do Sul, que é a minha cidade. Tá? Depois, ele formou uma equipe muito boa, inclusive com alguns ex-professores meus de administração, tá? E fez um excelente trabalho. E aí se catapultou para o Estado. Tá? E tirou lá um outro governador do PMDB, que foi um bom governador, estava lutando bem lá, o Sartori, tá? E disse que aquilo que ele não fez porque ele não queria, porque era muito fácil, era só decisão política e que ele ia fazer. O que acontece quando ele assumiu, primeira coisa que fez, não tem dinheiro, não sei o que fazer, vão diminuir o salário de todo mundo. Agora decretou lá, tá? Ele decretou quarentena lá por mais 60 dias também. Não estou muito certo disso, tá? Mas no mínimo mais um mês ele decretou. Sim. Tá? Ao Ibanez 60 dias. O Dória também estão ampliando lá. Tá? Daqui a pouco aqui no Paraná parece também, há uma polêmica aí, porque o prefeito de Curitiba, o Greca, disse que ele não decretou nada, quarentena nenhuma, confinamento nenhum, nem fechamento do comércio. Tá?
Aí diz que quem decretou foi a Associação Comercial do Paraná. A Associação Comercial do Paraná, né, através do presidente, o Camilo, qual é o nome dele? Camilo Turmina. Camilo Turmina, né, o Thomas inclusive entrou em contato com ele, e o Camilo Turmina, presidente da ACP, disse que não, que inclusive não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Claro. Tá? E aí disseram que foi o governador, só que o governador, eu não sei, eu não vejo, parece que o cara evaporou. O Ratinho Júnior evaporou, né? O Ratinho Júnior é filho do Ratinho, apresentador, para quem não sabe, apresentador de TV, né? Do SBT. Tá? O cara evaporou, não sabe nada. Né? E o problema é que, prorrogando o confinamento das pessoas, o que está acontecendo agora é já estamos começando a vivenciar uma catástrofe, né? Eu, por exemplo, eu sou pequeno empresário, tenho clientes que são empresas, que têm empresas, né? E toda semana, né, das últimas 2 semanas, quase que todo santo dia tem 2 ou 3 rompimentos de contrato. Ou seja, não vou poder mais pagar, sabe? Não vou mais poder continuar com os meus serviços muito bem prestados, coisa e tal. Vamos ver se eu conseguir sobreviver, eu volto depois. Eles estão fazendo isso. E o que acontece? Um efeito dominó perverso, terrível, né? Porque todas as empresas, com exceção das grandes, que vão receber dinheiro do BNDES, coisa e tal, porque essa história, vamos soltar dinheiro para ajudar as micro e pequenas empresas. Mas só quem tem cartão BNDES, por exemplo. Só quem tiver CND limpa, ou seja, certidão negativa de débitos com o governo. Né? Aí o cara que já estava mal das pernas vai morrer mesmo. E é a maioria. Sabe? E a maioria. Então o que está acontecendo é que as empresas estão fechando, né? O que não fechou está dispensando, tá? O desemprego é cada vez maior. Inclusive agora o problema é na terça-feira, que é o 5º dia útil, que é o dia de pagamento. Tá? As empresas não vão ter, eu já tenho vários contatos com pessoas, terça-feira é dia de pagamento e eles estão dizendo, eu não sei o que fazer, eu não tenho como pagar. Hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3. É verdade. Terça-feira é o 5º dia útil, tem que fazer pagamento, e não tem dinheiro. Aí aqui no Paraná, o governador, o Ratinho Júnior, ele prometeu que ia dar ajuda, não sei o que, financeira, tá, para as empresas, tá? Só que eu andei verificando, conversando com algumas pessoas, técnicos dessa área, eles me disseram o seguinte, olha, não existe dinheiro para isso. O estado do Paraná não tem dinheiro para isso. Esse que é o problema. Então, como é que vão fazer então? Isso é lorota. O que vão fazer? Vão botar lá, é só para quem tem, para quem não está negativado, tá? Vão criar um monte de burocracia e depois, não, mas estava à disposição. Essas empresas que não pegaram, porque não quiseram. Ainda vão jogar a culpa no empresário. Tá? Exatamente. Então nós estamos falando aqui da questão da quarentena, do confinamento, da restrição de liberdade que está acontecendo, da liberdade de trabalho, que é o sustento nosso, né? Que eles simplesmente dizem, fique em casa, você não pode trabalhar. Mas como é que eu vivo? Não, o governo vai te dar dinheiro. Lorota, governo pode dar para alguns, não vai conseguir dar para todos. E as pessoas vão quebrar e tem muita gente passando dificuldade. Sim. Então essa é a consequência econômica imediata. Agora, 2, 3 meses não tem que aguente, vai ter quebradeira enorme. Não, e o governo vai deixar de arrecadar impostos. Aí é que entra essa questão. Por quê? Porque é o seguinte, o governo federal vai dar dinheiro, o governo estadual promete. Digamos que ele até consiga dar uma boa parte desse dinheiro. Tá? Por quanto tempo? De quem é esse dinheiro? É nosso. Está sendo administrado pelo Estado, mas esse dinheiro é nosso. Um dinheiro nosso. Ele vai acabar. Para não acabar, ele tem que ser reposto. Como é que ele vai repor? Se não tiver produção, não tem como repor. Quebra o ciclo, né? Vai quebrar o ciclo. Tá? E da onde vai tirar depois? Não tem de onde tirar. Vamos correr para o governo federal, ele também vai ajudar as pessoas. Ele consegue até certo ponto. Depois não consegue mais.
Aí tem que repor. Não. Para repor só com a atividade econômica. Se as empresas estiverem quebradas, como é que vai fazer isso? Olha, as notícias que estão chegando dos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com os 2 trilhões de dólares que o governo Trump está colocando lá, já tem uma fila de 6 milhões de pessoas desempregadas pedindo na fila do seguro-desemprego. E isso Que não são todos os estados que têm. Exatamente. Mas que há 2 meses atrás, os Estados Unidos estava com 3% de desemprego, o desemprego mais baixo nos últimos 50 anos. O normal é considerado 5%. A taxa de 5% de desemprego é normal. Estava abaixo disso, 3%. Estava abaixo disso, então estava excelente. Sim. É quase chamado pleno emprego. Por exemplo, chega lá, quase só fica 1% de desempregado, é o pleno emprego. Né? Imagina, em um mês, menos de um mês, conseguiram inverter isso tudo. Inverteram tudo. Então, só que Estados Unidos ainda é muito poderoso, tem muito dinheiro. Nós não temos toda essa riqueza. Então, a nossa crise vai chegar muito mais cedo. Tá? E aí vai ser mais pesado. Então, estão falando que até agosto vai durar tudo isso. Não tem condições, vai ter gente se matando, as pessoas vão para a rua, vão começar manifestações, e aí vão começar a usar forças policiais. Inclusive, no site Blitz Digital, um site importantíssimo, aconselho que vocês leiam, Blitz Digital, que é inclusive lá produzido, lá administrado pelo nosso amigo o Major Olavo de Mendonça, da Polícia de Brasília, um grande, um técnico excelente, reconhecido mundialmente, uma excelente pessoa. Né? Tem lá um artigo do Major Aguiar, né? Que ele fala justamente sobre isso, que as forças policiais vão ser utilizadas contra o povo. Tá? Eles já estão preocupados, os oficiais já estão preocupados com isso, que eles estão sabendo que isso vai, aqui entre nós, vamos falar, vai dar merda, isso vai dar merda, e vai dar merda se nós não levantarmos a bunda da cadeira e não irmos contra esses governadores, esses prefeitos que estão restringindo a nossa liberdade e impedindo, estão querendo nos quebrar, a todos nós. Tá? Então, eles estão vendo, olha, como é que eles estão pensando já? Como é que nós vamos agir como oficiais, sabendo que vão usar as forças policiais contra o povo com uma crise que esses governantes estão criando. Eles vão criar a crise e depois vão botar as forças policiais contra o povo. Sim. Então eles, como têm um senso moral desenvolvido, são pessoas honradas, tá? E honestas, eles estão preocupadíssimos com isso. Tá? Então essa crise está sendo criada. E nós, quando ficamos em casa, parados, só lamentando ou esperando que o Bolsonaro vai dar R$600, que o governador Ratinho vai dar R$200, que o Dória vai dar o marmitão dele lá, ele que pega esse marmitão e vá para casa comer, tá? Com a sua blusinha, com a sua leg cor-de-rosa, se é que vocês me entendem, ele que vai para casa comer, vai consumir a sua marmita lá. Nós não precisamos disso não, nós não precisamos de esmola, nós queremos a nossa liberdade, a liberdade que está aí é nossa, é isso que nós precisamos fazer, só que liberdade não vem de graça, tem que lutar por ela. Então, essas são as consequências econômicas, e é terrível, se nós não levantarmos vai acontecer, já está acontecendo. Sim. O prejuízo já aconteceu, nós podemos agora minimizar isso aí, Thomas. Ontem, por exemplo, recebemos um áudio de um empresário, proprietário de uma empresa de transportes, né, com 120 funcionários, alguma coisa assim, e com diversos, né, dezenas de caminhões, e ele falou que se voltasse ontem, né, se voltar hoje todo mundo trabalhar, mesmo assim eu já tenho que demitir 40% do meu... eu ouvi esse áudio, aqui da região metropolitana. Da região metropolitana. Ele já não tem, eu ouvi, tem 200 funcionários, né, se eu não me engano. Não lembro bem. E já não tem como pagar, não tem como pagar, e vai fazer o quê? E as pessoas estão em casa esperando, e confinadas ainda por cima, esperando dinheiro. Né? E isso é uma coisa chamada força maior, quando a empresa é obrigada a parar por uma imposição legal, uma guerra, um furacão, alguma coisa, aí tu tem que suspender os deveres, mas de qualquer forma tem que vir o auxílio de algum lugar. E é para isso que nós pagamos impostos, porque o governo tem que ter reservas para essas situações. Né? Mas isso não pode durar para sempre. Então, quebrou o ciclo. Agora, isso parece intencional. Vejam bem, nós não estamos defendendo A ou B aqui, porque qualquer governador, qualquer prefeito, presidente de Senado, tá,
todos eles são seres humanos exatamente como nós, cometem erros exatamente como nós, tá? E são passageiros. Eles estão ali e eles vão passar. Tá? Então nós, como seres humanos que somos inteligentes, nós não somos apoiadores incondicionais de ninguém. Só é apoiador incondicional quem é fanático ou quem é muito burro. Né? Como cidadão, eu sou apoiador crítico. Ou seja, eu apoio, desde que faça a coisa certa. Se eu fizer a coisa certa, eu tenho que reclamar, pô. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Não estamos defendendo ninguém, Bolsonaro, ou o governador X, ou o governador Y, o prefeito B, ou o prefeito C. Tá? Mas nesta situação, em alguns aspectos, o presidente Bolsonaro está certo. É preciso voltar a trabalhar. Tá? Eu li uma notícia hoje que vários governadores que estão impedindo, tá? Estão obrigando a quarentena e obrigando a fechar as empresas nos seus estados, inclusive o do Rio Grande do Sul, estava hoje em Brasília pedindo reunião com o presidente para pedir dinheiro. E ele não recebeu. Gente, eu não concordo com tudo que o presidente Bolsonaro faz, não. Mas ele fez certo. Ele fez certo. Porque há pouco tempo, esse mesmo governador do Rio Grande do Sul entrou com uma ação contra a União Federal. Do meu ponto de vista, estava correto. Por quê? Porque ele estava reclamando que existia intervenção excessiva da União Federal na autonomia do Rio Grande do Sul. Tá? E ele estava certo, eu apoio ele nessa situação, mas agora ele inverteu. Tá? Agora eu não posso mais apoiar o governador do Rio Grande do Sul, né? o Leite, não lembro, o Eduardo Leite, né? Não posso mais apoiar, embora eu seja gaúcho, estou hoje no Paraná, que é um estado que eu adoro, gosto muito, né? Mas não posso mais apoiar o governador do Rio Grande do Sul nessa demanda de tom, né, federalista. Por quê? Porque agora ele foi lá e inverteu, ele pegou, está sendo autoritário, ele está sendo um novo Júlio de Castilhos lá no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, Júlio de Castilhos foi um presidente que ficou lá 15 anos no governo e foi um tremendo de um ditador, né? Cometeu vários crimes lá nesse sentido político, né? Ele está sendo um novo Júlio de Castilhos lá no Rio Grande do Sul. Aliás, foi muito bem lembrado, tem gente que acha que isso pode ser associado ao federalismo e o risco, né, de que os estados não possam ter autonomia por conta dessas exacerbações de poder. Mas, na verdade, isso que está acontecendo, esses comportamentos de governadores e prefeitos, é exatamente decorrente dessa Constituição capenga, dessa Constituição que constituiu o caos no Brasil. Né? Ela foi programada para isso. Né? Vilã, né? E não tem nada a ver com o federalismo isso. O federalismo ele traz o equilíbrio das forças centrípetas e centrífugas, né, entre estados, municípios e o governo central, e não aquilo que, na verdade, estão reeditando a República Velha. República Velha, que as oligarquias... Existia liberdade para os governadores fazerem o seu povo de gado. E ele chamava isso de federalismo oligárquico. Em primeiro lugar, isso é uma contradição, não existe federalismo oligárquico. Por isso nós estamos falando aqui, defendendo a questão da liberdade, da restrição de liberdade, da tomada, da retirada da nossa liberdade. Por quê? Porque o federalismo ele é democrático. Se não é democrático, não é federalismo, é impossível. Tá? O que esses governadores estão fazendo não é federalismo. Porque eu vi uma autoridade aí defender, não, porque os estados têm autonomia, então eles têm o direito de fazer. Aí não foi só autoridade, não. Eu vi uma liderança dita de direita defender a mesma coisa. Tá? Por sinal, era uma pessoa que eu tinha em alta conta e me surpreendeu quando a pessoa defendeu isso. Não, eles têm o direito de fazer isso aí mesmo. É um absurdo, isso é absurdo. Então isso não é federalismo. Para ter federalismo, no federalismo verdadeiro, tá, os governadores eles estão submetidos à lei. E é isso que caracteriza o Estado de Direito. Todos, presidente, do executivo, do judiciário, do legislativo, governadores, prefeitos e o cidadão comum, todos estão submetidos à lei. O que eles estão fazendo agora?
eles estão passando por cima da Constituição e retirando os nossos direitos. O principal é de liberdade. É isso que está acontecendo agora. Por isso nós estamos fazendo essa live aqui. Por isso consideramos tão importante essa situação e falar nessas questões. Porque isso, neste momento, no Brasil, é isso que eles estão fazendo. Né? O presidente Bolsonaro pode estar errado em muitas coisas, e realmente algumas ele está. Algumas vezes ele pisa na bola, como ele diz, a 2 caneladas, né? Mas nessa situação, querer que a sociedade volte a trabalhar, que a economia volte a funcionar, ele está absolutamente correto, porque ele quer evitar uma crise maior. Né? Mas esse é o aspecto econômico, porque essa questão tem mais outros aspectos. Por exemplo, o aspecto sanitário. Tá? Eu não sou médico, então não posso falar com tanta propriedade disso. Eu posso falar da questão de liberdade, economia, porque eu sou administrador. Né? Mas a questão sanitária, Thomas, eu não sou médico, então eu posso falar do que eu ouvi dizer. Então, quem é médico, tem mais conhecimento, aquilo que eu errar, por favor, desconsiderem. Tá? Mas o que me preocupa é o seguinte, Thomas. Tem alguns médicos, né, alguns até amigos meus, outros eu desconheço, tem o Osmar Terra também, que é médico, né? Ele diz o seguinte, olha, na Inglaterra, inclusive, o primeiro modelo de enfrentamento da crise foi o seguinte, olha, deixa as pessoas se contaminarem, realmente algumas vão morrer, não tem como, porque isso faz parte da vida, não tem como evitar, tá? Não tem como evitar, algumas vão morrer, deixa contaminar, porque quando chega em 50% cai a contaminação, porque as pessoas criaram anticorpos. Aí veio aquele cientista lá do Royal College, desse, não, vai morrer, não sei, 500 mil pessoas, não sei o quê. E o Boris Johnson, que acabou de assumir lá, ficou apavorado. Né? E determinou... E diz, muda o sistema todo, aí vamos fazer confinamento. Bom, eu tenho assistido vídeos de lá, tá faltando comida. Botaram as Forças Armadas na rua, porque as pessoas já estão se brigando, se matando por causa de comida. Está faltando comida na Inglaterra, tá? Na Alemanha também. Tem pessoas que moram na Alemanha, brasileiros que moram na Alemanha, e falam toda hora, ainda não começou a faltar comida porque são muito bem organizados. Isso é um povo muito obediente, disciplinado. Mas o lockdown não foi total na Alemanha, né? Não foi total na Alemanha, mas estão confinados. Né? Lá vai ser outra coisa. Eles têm um ótimo sistema de saúde, estavam bem organizados para isso. Né? O que causa estranheza, por exemplo, a questão do Covid-19 envolve, se as pessoas se contaminarem, os casos mais graves precisam, que é 2,5% dos contaminados, aqueles no grupo de risco, eles precisam dos ventiladores. Sim. Né? E o Brasil é o segundo país que mais tem ventiladores. Então por que essa correria toda? Terceiro em leitos no mundo. Esse pânico todo. Imagina. Terceiro em leitos, tá? Por que esse pânico todo, então? Se nós estamos até razoavelmente bem. Não, e depois tem outra, montaram um hospital de campanha aqui no próprio Paraná mesmo, não sei onde é que foi, no oeste aqui, 48 horas. Mas tem um detalhe lá em São Paulo. Dentro de um estádio, alguma coisa assim. Mas vejam bem assim, nós temos que prestar muita atenção, porque vai ter muita roubalheira nesse negócio todo aí. Eu não estou dizendo que o pessoal das Forças Armadas está roubando, não é isso. Por exemplo, lá o Doriana, lá em São Paulo, tá? O Dorinha lá em São Paulo, o que ele fez? Dentro do Pacaembu montaram um hospital de campanha. Por que dentro do Pacaembu? Porque montaram o hospital dentro do Pacaembu, olha só o tamanho do hospital. Vai para as redes, a gente começa a publicar lá, né? Todo mundo publicando e dando like, né? Dando margem, dando divulgação para o governador do estado de São Paulo, que está sendo um tremendo filho da mãe dele. Né? Agora, tem hospitais que estavam em construção e outros que estavam fechados, que bastava ali 3, 4 dias fazer uma limpeza, reorganizar e pronto, e estava funcionando o hospital e não precisaria todo aquele investimento. Por que foi feito isso? Porque o cara quer se promover, tem governadores que querem se promover. Claro que estamos falando aqui de São Paulo, porque é o mais evidente. Mas tem um outro vídeo de um médico, eu acho que é de Fortaleza, tem um hospital lá com 200 leitos, não está ocupado, não estão ocupados os leitos, e o governador mandou fazer outro hospital, gastar 80 milhões, porque não tem licitação agora. Houve um decreto geral suspendendo as licitações para ganhar celeridade. Então agora, dinheiro para a campanha de todos... Vai sair, né? Não, mas desculpa, eles não precisam, porque já tem 2 bilhões lá no fundo eleitoral, né?
Dizem que partidário. esses 2 bilhões do fundo eleitoral vai ser doado, né, distribuído com a população. Só que daí eles acabam com as licitações, não precisa, e eles compensam de forma descentralizada. Thomas, só um pouquinho. Eu morei no Rio de Janeiro nos anos 80 e lá naquela época tinha uma assim, quando alguém queria te envolver, contar uma historinha lá para tirar alguma coisa de você, você olhar para ele assim, ó, me engana que eu gosto. Exato. Eu vou dizer a mesma coisa, tá? Me engana que eu gosto. Né? É. Eles não vão dar coisa nenhuma, né? Então o que acontece? Mas voltando à questão aqui sanitária, dos efeitos sanitários, tá? As pessoas ficam dentro de casa, tudo bem, não vão se contaminar, não vai ter contágio, tudo bem. Mas quando as pessoas retornarem, o vírus ainda vai estar circulando. Né? E elas não vão ter criado anticorpos. E o inverno está chegando. E o inverno está chegando. E elas não vão ter criado anticorpos. E aí? E aí nós vamos ver um pico, sim, aí nós vamos ver um pico. Por quê? Porque agora nós estamos sendo preparados que nem rebanho para o pico depois, para que eles possam novamente voltar e fecha tudo e faz confinamento e Bolsonaro me dá mais dinheiro. Tem que tirar o Bolsonaro porque ele não me deu mais dinheiro. Tá? Então tem um uso político disso aí. Exatamente. Tem um uso político disso aí. Então, mesmo que a gente tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, mesmo que eu discorde do presidente em alguns aspectos, eu tenho que admitir aquilo que ele está fazendo de certo. Claro, claro. Né? O Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, quando ele entrou com a ação contra a União Federal porque estava intervindo demais no estado dele, eu concordei. Sim. Eu apoiei, concordei com ele. Agora, eu não posso concordar com ele, não. Tá? Então a gente tem que ser. Isso é ser crítico. Tá? Não são as questões ad hominem, né? São as questões relacionadas aos atos praticados por tais pessoas. Porque todos eles vêm e passam. Agora, o Estado fica e a nossa vida fica. Exatamente. E a conta quem paga somos nós. Exatamente. Nós é que pagamos a conta. Então tem um efeito sanitário aí, né? Que pode nos complicar. Agora tem um efeito também, um efeito psiquiátrico, que é justamente, por exemplo, eu estava falando dos idosos lá no condomínio que eu moro, né? E tem um monte de gente confinada. Né? E o que acontece? Essas pessoas, elas começam a entrar em depressão, algumas vivem até sozinhas, tá? Ou pessoas muito idosas que não conversam muito, tá? E cria um problema sério. Né? E outra coisa, hoje eu vi a ministra Damares falar que aumentou a quantidade de violência doméstica. Tá? Então já é outro efeito psiquiátrico também, porque psicológico também, porque as pessoas estão ali, não se suportam e acabam se agredindo, Sim. porque passam o dia inteiro em casa. Quando elas estavam na rua trabalhando, chegavam em casa, talvez no final de semana, quando ficasse mais tempo, até convivia um pouquinho mais e surgiria oportunidade de agressão. Né? Mas agora estão direto. Então vocês vejam que isso, essa forçação de barra para botar as pessoas juntas é para enlouquecer, para criar inúmeros problemas. Isso é intencional. Tá? Isso é intencional. Tá? E tem outros aspectos também que nem dá tempo de falar tudo. Não, né? agora realmente estamos chegando, né, na parte final, né? Nós temos aí mais uns 10 minutinhos, provavelmente, 10, 12 minutos. E vamos encaminhar aqui, não sei quais os outros pontos aqui, que nós chegamos bem aqui. Sim, já, né? sim, falamos bastante aqui. Né? Tem algumas questões que eu gostaria de destacar, que é a seguinte, nós conversamos com várias lideranças, né, de todo o Brasil, como sempre conversamos, né, e estávamos organizando a questão de carreatas. Né? Aí vários estados, os governadores começaram a proibir as carreatas. Então vejam bem, uma restrição da nossa liberdade de ir e vir, que está na Constituição. Eles simplesmente estão pisando, estão cuspindo na Constituição. Tá? Mas depois eles querem, para alguns ex-presidentes, ex-governadores, ex-políticos, dizer que o juiz tal está pisando na Constituição porque não está respeitando. Tá? Mas para eles vale, para nós não. O interessante é que tem vários estados, principalmente no Norte e no Nordeste, e filmaram isso, né? Está rodando pelas redes, que a distribuição de recursos de 200, 300 reais está fazendo que se formem filas enormes, pessoas estão levando cadeira, inclusive,
para ficarem sentados, todas juntas. Todas juntas. Né? Então, o que acontece? Conversando com as pessoas, foi proibido. Algumas ditas lideranças ficaram com medo. Mas foi proibido porque a polícia, eu sei. Tá? Teve alguns, por exemplo, sei que em São José do Rio Preto, teve lideranças corajosas lá que já tinham sido notificados, já tinham ido na polícia, foram lá e fizeram de novo. Né? E foram presos, a polícia foi na casa deles e levaram eles, foram lá e registraram a ocorrência novamente. Tá? Então, eu não sei quem são essas pessoas, tá? Mas eu sei que essas realmente são lideranças corajosas. Essas são lideranças corajosas, merecem o nosso aplauso. Agora, nesse momento, eu vi uma série de ditas lideranças simplesmente, né? Não posso porque estou em confinamento, e sumiram. Por quê? Porque são medrosos, estão amedrontados. Agora, alguém que fica amedrontado diante de uma situação dessa, uma situação de guerra, que estão retirando a nossa liberdade, não é liderança nenhuma. Isso não é liderança. Isso era alguém que queria aparecer quando havia liberdade total, liberdade plena. Era muito fácil ser valentão atrás no WhatsApp, na frente do vídeo. Né? Aí podia ser valentão, porque eu pego, faço e aconteço. Na hora que foi necessário, sumiram. Cadê as lideranças? Tá? E outro aspecto que eu vejo é que as pessoas acham que a única forma de protesto que tem é só a carreata. Não, gente, existem outras maneiras de protestar. Né? E não é só, já sei, WhatsApp. Também não é o WhatsApp, não. Tem que ser mais visível, porque o WhatsApp nem todo mundo vê. Né? Agora, se você, por exemplo, pegar e colocar uma faixa na frente da sua casa, no jardim da sua casa, na janela do seu apartamento, na sacada do seu apartamento, né? Criticando, fora governador tal, eu quero a minha liberdade, quero meu trabalho de volta, isso é uma forma de protesto. Imagina o Brasil inteiro fazendo isso. Será que eles não voltariam atrás? Vai ser a primeira faixeata. Hoje, eu quero dizer uma coisa, hoje uma pessoa me falou o seguinte, que estava no Facebook, né, nos comentários do Francisquini, né, deputado Francisquini, tá, que aqui do Paraná se dizia disso e daquilo, não sei o que mais, tá? Deputado Francisquini. Aí ele botou lá uma postagem, né, que vai morrer tantos, não sei o que, tá? Só tocando horror, tá? Francisquini, gravem bem esse nome, deputado Francisquini. Tá? O cara que gosta de posar do lado de traficante que foi preso pela Polícia Federal, ele tira a foto do lado para dizer que foi ele que prendeu. Tá? Então, esse é o padrão dos deputados. É claro que existem excelentes deputados.